Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da primeira ação contra a reforma trabalhista. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento da ação que questiona alterações feitas pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017 começou na sessão de ontem. Esta ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Os pontos em questão dizem respeito à gratuidade da Justiça do Trabalho. No começo da sessão de hoje, votou o ministro relator dessa ação, o ministro Luiz Roberto Barroso. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista e o ministro Edson Fachin adiantou o voto dele. Vamos ver na reportagem. No começo do voto, o ministro Luiz Roberto Barroso apontou dados sobre o número de processos na Justiça do Trabalho. Segundo o levantamento, cerca de 4 milhões de novos casos chegam por ano na Justiça Trabalhista. Realidade que coloca o Brasil como um dos países com mais ações judiciais nessa área. Não só na Justiça do Trabalho, mas em múltiplas áreas, a judicialização da vida e o excesso de litigiosidade são marcas bem visíveis do Brasil contemporâneo e o fenômeno é particularmente perceptível na Justiça do Trabalho, com aquelas 4 milhões de ações novas em 2015 e os números provisórios de 2016 são próximos a esse também. Sobre a ação, o ministro considerou que a alteração feita pela reforma trabalhista não é excessiva e pode evitar a abertura de novas ações. Concluiu que cabe o pagamento de custas, mesmo para aqueles assistidos pela justiça gratuita, desde que as verbas não excedam 30% dos créditos recebidos, como prevê a Lei da Previdência Social. Não há desproporcionalidade nesta previsão legal. Aqui, proporcionalidade utilizado em sentido técnico. Saber se a medida é adequada, saber se ela é excessiva e saber se o que se ganha com ela é mais vantajoso do que aquilo que se perde. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista. O ministro Edson Fachin adiantou o voto dele e divergiu do relator. Para ele, as alterações na CLT restringem o acesso à justiça gratuita e os direitos das pessoas mais necessitadas. Ao impor o pagamento de despesas processuais, independentemente da perda da condição de hipossuficiência econômica, a legislação impugnada afronta o próprio direito à gratuidade da justiça e, consequentemente, do acesso. Sem adiantar os votos, outros ministros também se manifestaram sobre a primeira ação contra a reforma trabalhista de 2017. A liberdade de litigar sem responsabilidade não causa benefício, muitas vezes, ao próprio litigante e causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos carentes de justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que em 2015 a Justiça do Trabalho pagou mais de 17 bilhões em direitos àqueles que ingressaram com ações trabalhistas. No mesmo ano foram arrecadados aos cofres públicos quase 3 bilhões de custas, taxas e recolhimentos previdenciários, entre outros. Quem está aqui vai explicar a sessão de hoje para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Depois desse julgamento, houve um outro julgamento, né? E uma questão de improbidade administrativa foi decidida? Exatamente, Érica. O ministro Luiz Roberto Barroso foi retomado o julgamento de um agravo em que contestava uma decisão do ministro Teori Zavascki, que acabou herdando a relatoria desse processo, que era do ministro Aires Brito, com a sua aposentadoria, e que havia decidido que, nesse caso concreto, o processo deveria ser mantido aqui no Supremo. Mas o voto apresentado hoje, o voto vista apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, fez mudar esse entendimento do ministro Teori Zavascki e ficou prevalecendo o entendimento, então, de que o Supremo não é competente para processar e julgar ações de improbidade administrativa, ainda que contra autoridades que tenham prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal, em relação a crimes previstos na própria Constituição. Isso porque, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, as ações de improbidade administrativa são ações de natureza civil e não criminal e que a Constituição não estabeleceu essa prerrogativa de foro. Então, não caberia ao Supremo processar e julgar essa demanda.
No caso específico, Eliseu Padilha, ministro de Estado, ele estaria sendo acusado de atos de improbidade administrativa e traz aqui na sua defesa a argumentação de que no Supremo há jurisprudência no sentido de que não poderia haver, em relação aos agentes políticos, exceto no caso do presidente da República, como ficou decidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, não seriam alcançados pelo duplo regime sancionatório. Então ele disse, os agentes políticos eles estão submetidos a uma lei que trata dos crimes de responsabilidade e que abarcariam, por seu turno, a lei da improbidade administrativa. Ao argumento do ministro Eliseu Padilha, que é o acusado aqui dos atos de improbidade administrativa, não poderia haver uma dupla punição, uma dupla sanção. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso afastou esse argumento, disse que não há qualquer problema na concorrência dos dois regimes e da aplicação dos dois regimes e acabou concluindo no sentido de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar essas demandas, inclusive essa, contrariando o que havia decidido o ministro Teori Zavascki. E todos os ministros hoje na sessão acabaram acompanhando esse entendimento, firmando, portanto, essa jurisprudência de que ações de improbidade administrativa, ainda que contra autoridades com prerrogativa de foro, em razão de crimes previstos na Constituição, devem ser processados e julgados nas instâncias inferiores. Obrigado, Karina.